Um grupo de aventureiros se movia pela Dungeon Dagas. Eles entraram tarde, e o anoitecer iminente já ameaçava atrapalhar todos os seus planos. A frustração era visível. Eles ainda estavam presos no primeiro andar, culpando os inimigos fracos que enfrentaram pelo tempo perdido. E como se para testar a paciência deles, mais monstros apareceram no caminho. O elfo loiro não fez questão de esconder sua irritação. Sem tempo a perder com mais atrasos, ele avançou para o ataque. Cada golpe era carregado de pura impaciência. Ele só queria limpar o caminho o mais rápido possível. A irritação dele tinha uma origem clara. A lembrança de alguém que o fez esperar na entrada, o impedindo de furar a fila. Aquela regra boba custou um tempo precioso. Ele descontou toda a sua irritação intensa nos monstros, que via como meros inimigos fracos. A arrogância dele era imensa, se perguntando com quem achavam que estavam lidando. Um único ataque foi o suficiente para resolver o problema. Parado diante dos inimigos caídos, ele se vangloriou de seu status. Afirmou ser um dos mais fortes cavaleiros brancos do reino dos elfos, um gênio recrutado ainda jovem. Seu nome era Kaito, um elfo que se orgulhava de carregar a linhagem do herói lendário, o Mestre. Seu companheiro tentou acalmá-lo, lembrando que o objetivo real eram os trolls do terceiro andar. Kaito, no entanto, resmungou que oponentes tão fracos não serviam para aumentar seu nível. Kaito então explodiu em medo, revelando a Yanako seu maior medo: estar preso no nível 1500, tendo talvez atingido seu limite de crescimento. Seus status confirmavam o nível. Para alguém que se considerava portador da linhagem do Mestre, aquilo era simplesmente inaceitável. Yanako tentou ser razoável, explicando que o nível 1500 já ultrapassava em muito o limite médio de um elfo. Não havia motivo para se sentir mal, mas Kaito não aceitou o consolo. Como descendente do herói lendário, ele se recusava a ficar satisfeito com um nível que considerava medíocre. Kaito estava obcecado com a ideia de superar o nível 1500. Para ele, só assim se tornaria um herói abençoado pela deusa e finalmente poderia se fazer justiça por de todos que o humilharam no passado. Yanako disse que entendia os sentimentos de Kaito. O elfo também foi um pária, expulso de sua vila por causa de suas pesquisas incompreendidas. Para ajudar, ele propôs que chegassem ao terceiro andar. Kaito não tinha paciência para a história do elfo. Ele só queria que Yanako terminasse logo sua pesquisa e o ajudasse a subir de nível, concordando que o terceiro andar era o caminho. Yanako concordou com entusiasmo. Ele declarou que eram camaradas com o mesmo objetivo e que faria qualquer coisa para poder continuar sua pesquisa. Mas por dentro, Kaito sentia desconforto. Ele não conseguia acreditar que estava trabalhando com aquele elfo negro a quem considerava desagradável. Ele tentou se convencer de que aquilo era apenas um teste enviado pela deusa. Enquanto isso, Yanako, alheio a tudo, apenas sorriu e sugeriu que eles continuassem avançando. E Kaito estava determinado a passar nesse teste. Se fosse reconhecido como herói, ele voltaria para seu país e acabaria com todas as pessoas que o desprezaram. Enquanto isso, no pântano do terceiro andar, o grupo de Kuro já havia terminado o serviço. Diante dos monstros derrotados, um deles perguntou se a batalha tinha finalmente acabado. Um dos companheiros perguntou a Kuro o que fazer com os materiais dos trolls. Outro sugeriu coletar tudo, incluindo as pedras mágicas dos golems, mesmo que fossem de baixo nível. Kuro respondeu que os recursos não eram um problema. Sua habilidade, o gacha ilimitado, continuava produzindo cartas e suprimentos para o grupo. O Cavaleiro de Armadura Dourada lembrou que o mais importante agora era obter a prova de que alcançaram o segundo e o terceiro andar. Com as pedras mágicas coletadas, Kuro decidiu que era hora de voltar à superfície, comentando que todos estavam sujos. Nemumu se animou e se ofereceu para lavar o corpo dele no banho. A garota rapidamente esclareceu que não estava falando com Gold, mas sim com Kuro. O cavaleiro, sem se abalar, respondeu que sua armadura dourada continuaria brilhando de qualquer jeito. Voando para fora da dungeon, Nemumu comentou como as exploração tinha sido fácil graças ao poder de Kuro. Usando as cartas de clarividência, apagar presença e voar, uma das companheiras refletiu que, embora não gostasse daquele método, a vista ao lado de seu mestre fazia tudo valer a pena. Enquanto voavam, os companheiros comentavam sobre a paisagem. Era a primeira vez que viam uma dungeon de tipo aberto muito diferente das cavernas escuras e fechadas que conheciam. O cenário era surpreendentemente bonito. A garota de cabelo claro, Nemumu, expressou sua admiração, dizendo que uma dungeon controlada por Kuro só poderia ser incrível. Mas de repente, algo no chão chamou a atenção do protagonista. Lá embaixo, um grupo de aventureiros corria apressado em direção a uma área de floresta, aparentemente engajados em uma batalha. Eles enfrentavam alguns goblins e pareciam bastante confiantes, tratando os monstros como se fossem oponentes fracos e fáceis de derrotar. O grupo do protagonista reconheceu os jovens que haviam encontrado mais cedo naquela manhã. Era uma batalha de baixo nível, algo que não valia a pena interromper. O cavaleiro de armadura analisou a formação deles. Com 3 guerreiros na frente e uma maga dando suporte na retaguarda, ele concluiu que eles não deveriam perder uma luta direta contra goblins. O protagonista concordou que os jovens não eram
eram ruins, mas percebeu que havia um problema sério na estratégia deles. Ele notou que o grupo estava excessivamente focado nos inimigos à sua frente, ignorando completamente o que acontecia ao redor. E foi por causa dessa falta de atenção que a maga não percebeu a cobra venenosa que se aproximava sorrateiramente por trás dela. Os jovens comemoraram a vitória fácil sobre os goblins, já se preparando para coletar as pedras mágicas, totalmente alheios ao perigo iminente. Foi então que o grupo do protagonista apareceu de repente, assustando os aventureiros que não entenderam a intervenção súbita. Com a cobra já derrotada sob seus pés, o protagonista explicou a lição. É essencial focar no que está na frente, mas nunca se deve esquecer de vigiar a retaguarda. Ele esclareceu que o veneno daquela cobra não era grave, mas uma única mordida causaria paralisia, deixando a vítima completamente indefesa. Os aventureiros finalmente entenderam a gravidade do que poderia ter acontecido. Se a maga, Mia, fosse mordida, o ataque surpresa teria quebrado a formação deles. Com um profundo alívio e gratidão, o líder do grupo agradeceu ao protagonista por ter salvado sua irmã, Mia. Enquanto os aventureiros expressavam sua gratidão, Kuro cortou a conversa. Ele alertou que inimigos estavam se aproximando e que não havia tempo para formalidades. De repente, uma matilha de lobos monstruosos surgiu da floresta, correndo em alta velocidade na direção deles. O medo tomou conta do grupo de aventureiros. Eles reconheceram as criaturas como Great Bush Wolves e não entendiam por que estavam tão longe de seu território. Percebendo que não teriam chance, um dos jovens gritou para todos recuarem imediatamente. A ordem era clara: fugir. Mas o grupo do protagonista permaneceu calmo. Kuro percebeu algo crucial. Os lobos não estavam atacando. Eles estavam, na verdade, fugindo de alguma coisa. E ele estava certo. A matilha inteira passou correndo por eles, ignorando completamente sua presença, em um claro sinal de aflição para escapar. A ficha finalmente caiu para os aventureiros. Se predadores tão ferozes estavam fugindo com tanto medo, o que poderia estar vindo atrás deles? O som de árvores quebrando e o chão tremendo respondeu à pergunta. Ao longe, uma força colossal abria caminho, e o rosto do jovem se contorceu em medo extremo. E então, a criatura se revelou. Um louva-a-Deus Forsyth, um monstro gigantesco e ameaçadora, surgiu em meio à destruição que causava. A visão era inacreditável. Um dos aventureiros explicou assustado que aquele era um monstro lendário, uma criatura rara que só aparecia uma vez a cada 30 anos. A situação era ainda pior. Aquele monstro deveria ter sido derrotado há uma década. Sua aparição ali era um desastre que precisava ser reportado à guilda com urgência. Enquanto os aventureiros só pensavam em correr, um dos companheiros do protagonista revelou a verdadeira escala do problema. O louva-a-Deus Forsyth era um monstro de nível 500. Assustado, o líder do grupo deu uma ordem para sua irmã, Mia. Ela deveria usar tudo o que tinha para distrair a criatura e criar uma brecha para uma fuga. O monstro gigante fixou seu olhar no grupo, pronto para o ataque. A pressão que emanava da criatura era simplesmente sufocante. Sem hesitar, o louva-a-Deus avançou. Mas para a surpresa de todos, o grupo do protagonista não recuou. Eles se prepararam para o combate. O medo tomou conta do outro grupo de aventureiros. Eles perceberam que não teriam tempo de preparar suas magias e que a única opção que restava era correr pela própria vida. Mas, de repente, uma voz calma interrompeu a aflição deles. O protagonista se aproximou, pedindo licença no meio da confusão. Ele então perguntou, de forma bem direta, se o outro grupo pretendia fugir. Se a resposta fosse sim, ele e seus companheiros ficariam com um monstro só para eles. O aventureiro não acreditou no que ouviu. Enquanto ele questionava a sanidade do jovem, os companheiros do protagonista já viam aquilo como uma ótima oportunidade de subir de nível. Assustado, o rapaz tentou avisá-los do perigo, explicando que nem mesmo a guilda inteira conseguiria derrotar aquela criatura facilmente. Mas o grupo do protagonista parecia não se importar com o aviso. Ignorando completamente os apelos, o grupo simplesmente passou por eles, declarando com tranquilidade que iriam caçar o louva-a-Deus. Só que, antes que pudessem avançar, um cavaleiro de armadura pesada surgiu e se declarou o oponente do monstro. Sem esperar, ele partiu para o ataque. O cavaleiro se postou diante da criatura colossal, pronto para o combate que se iniciava. No entanto, o guerreiro ficou chocado ao ver que seus ataques não surtiram efeito algum. Observando de longe, o protagonista notou as lâminas do monstro e preparou sua própria estratégia. Ele então decidiu intervir, liberando um de seus poderes selados. Usando uma carta mágica, o jovem disparou uma flecha de fogo direto no louva-a-Deus. Contudo, a criatura conseguiu desviar o ataque com uma de suas lâminas afiadas. O ataque serviu como uma distração para que seus companheiros também avançassem, aproveitando a abertura para atacar em conjunto. O cavaleiro ficou impressionado que o monstro conseguiu defender a magia de seu mestre.
Ele se reagrupou com a equipe e perguntou se Nemumu estava bem, e ela confirmou que sim. Assistindo de longe, o outro grupo de aventureiros chegou à conclusão que eles já temiam. Lutar contra aquele monstro era simplesmente impossível. O problema era claro, as lâminas do louva-a-Deus Forsyth não eram apenas extremamente afiadas, mas a criatura também possuía uma altíssima resistência à magia. Era um inimigo quase perfeito. Vendo o cavaleiro em perigo, o jovem aventureiro entrou em medo. Ele implorou para que Mia usasse sua magia para ajudar, pois naquele ritmo o guerreiro não duraria muito tempo. De repente, a garota ao lado dele ficou em choque com o que acabara de presenciar. Ela não conseguia acreditar que alguém da idade deles tinha usado magia sem nenhum encantamento. Ela perguntou ao irmão se ele também tinha visto a flecha de fogo que foi conjurada do nada, um feito que ela considerava impossível para alguém tão jovem. Mia, a maga do grupo, também estava impressionada. Ela comentou que para realizar tal feito era preciso ser um veterano. Mesmo assim, o garoto insistiu para que ela desse suporte ao cavaleiro. Foi quando Kuro interveio. Com uma calma surpreendente, ele disse para os jovens não se preocuparem e apenas observarem o que estava para acontecer. O guerreiro se virou para eles e começou uma lição inesperada. Ele disse que os observou lutando contra os goblins e notou que eles só usavam o escudo para defender e a espada para atacar. Kuro então afirmou que aquilo era um erro. Um escudo não servia apenas para defesa, e ele estava prestes a mostrar o porquê. No exato momento em que o monstro atacou por trás, o jovem gritou para alertá-lo, mas Kuro já estava preparado. Com um timing perfeito, o guerreiro não apenas bloqueou o ataque, mas usou o próprio escudo para contra-atacar com força total. O cavaleiro continuou a lição, explicando que um escudo também é uma ótima arma, capaz até de destruir o equipamento do inimigo. Ele concluiu dizendo que batalhas são um teste de inteligência. Ficar forte não era só sobre atacar e defender, mas sobre criar aberturas e atacar com um elemento surpresa. Vendo uma oportunidade, Mia decidiu que era sua vez de agir. Ela declarou que aquilo era um acerto de contas pelo que aconteceu antes e começou a conjurar sua própria magia. Do nada, 30 flechas de fogo surgiram ao redor do monstro. Mia desafiou a criatura, questionando por quanto tempo ela conseguiria aguentar um ataque daquela magnitude. Seus companheiros ficaram boquiabertos. 30 feitiços ao mesmo tempo e ainda por cima, sem encantamento. O garoto achou que Mia tinha perdido o juízo, mas ela garantiu que estava com controle total. Com um comando final, Mia ordenou que as flechas se juntassem e queimassem o alvo. Ela explicou que, enquanto estivesse consciente, os projéteis não desapareceriam, mesmo que errassem o alvo. O monstro conseguiu bloquear as 30 flechas de Mia com uma única lâmina, mas para a elfa, uma defesa tão simples era apenas ingenuidade. O verdadeiro ataque ainda estava por vir. A barragem de fogo deixou a criatura atingida e desnorteada. Vendo a abertura perfeita, Kuro decidiu que já era hora de colocar um ponto final naquela luta. Percebendo o perigo iminente, o monstro não pensou duas vezes. Ele virou as costas e começou a correr com urgência para salvar a própria vida. Kuro até admitiu que a criatura era esperta por tentar fugir. Só que já era tarde demais. Com um simples comando, ele liberou sua própria magia. Uma gigantesca muralha de fogo se ergueu do chão, bloqueando completamente a rota de fuga do monstro. Agora, não havia mais para onde correr. Mia ficou completamente chocada. Ela não conseguia acreditar que um humano era capaz de usar feitiços de nível tático sem precisar recitar um único encantamento. Seus companheiros explicaram que apenas um número muito limitado de elfos conseguia tal feito. Eles estavam testemunhando a história sendo feita, e era a primeira vez que viam Mia tão abalada. Com a criatura finalmente encurralada, Kuro e seu companheiro se aproximaram. O protagonista avisou que, daquela vez, não haveria escapatória. Encurralado e sem opções, o monstro tomou uma atitude assustada. Ele abriu suas asas para tentar fugir pelo céu. A criatura então alçou voo, tentando passar por cima de todos para escapar da muralha de fogo. Os outros membros do grupo entraram em medo, completamente surpresos com a habilidade de voo do monstro. No entanto, Nemumu não se abalou. Ela pediu que Kuro deixasse a criatura com ela, e o protagonista confiou em sua parceira. Com um salto impressionante, Nemumu partiu para interceptar o monstro no ar. Em pleno ar, ela declarou que a criatura deveria se sentir grata por ter feito parte do palco de Kuro e então desferiu o golpe final. Nemumu aterrissou com perfeição enquanto os restos da carapaça do monstro caíam ao seu redor. A batalha finalmente havia terminado. Após a batalha, Nemumu se irritou com o Cavaleiro Dourado, achando que ele estava com ciúmes por ela ter recebido a ordem de Kuro para finalizar o monstro. Ela o mandou parar com os barulhos estranhos, sem entender a real frustração dele. O cavaleiro explicou que o problema não era esse. Ao destruir o monstro daquele jeito, Nemumu tinha acabado com as partes valiosas como as lâminas e a carapaça, tornando impossível vender o material. A ficha finalmente caiu para a garota. O Cavaleiro Dourado admitiu que também tinha destruído uma das lâminas na luta. Em medo, Nemumu se desculpou com urgência com Kuro, mas o líder do grupo apenas riu, dizendo que estava tudo bem e que não havia problema. A cena não passou despercebida. Outro grupo de aventureiros
aventureiros observava de longe, completamente chocados que um time de apenas 3 pessoas conseguiu derrotar um louva-a-Deus de Forsyth, uma criatura notoriamente perigosa. Parados sobre a carcaça do monstro, os jovens aventureiros não conseguiam acreditar no que viram. A pergunta era inevitável. Quem eram aquelas pessoas tão incrivelmente fortes? A incredulidade tomou conta do grupo. Derrotar um monstro daquele nível em questão de segundos era algo que eles nunca tinham visto. A identidade do trio misterioso era a única coisa em suas mentes. O líder dos novatos se aproximou, tentando entender a situação. Ele perguntou se eles eram aventureiros famosos, talvez até mesmo de Rank A única explicação lógica para tamanha proeza. Ele mesmo se corrigiu, percebendo que nem mesmo um Rank A seria suficiente. Para um time de 3 pessoas derrotar um louva-a-Deus de Forsyth, eles só poderiam ser do lendário Rank S. A resposta de Kuro foi um balde de água fria. Ele negou, explicando calmamente que eles eram apenas Ranks F, e que tinham se registrado como aventureiros no dia anterior. A reação do jovem foi de puro choque. O cavaleiro interrompeu a conversa, lembrando que eles precisavam coletar as pedras mágicas. Mia, no entanto, reclamou que a bagunça feita por certa pessoa ia dar muito trabalho para limpar, deixando Nemumu visivelmente irritada. Kuro concordou que era hora de terminar o trabalho. Vendo a situação, o líder do outro grupo se ofereceu para ajudar, dizendo que eles poderiam cuidar da coleta das pedras mágicas dos goblins que estavam por perto. Como forma de agradecimento, uma das magas do grupo de novatos conjurou uma esfera de água. Ela ofereceu a magia para que o cavaleiro pudesse lavar as mãos, agradecendo por terem salvado suas vidas. O grupo explicou que água limpa era um recurso extremamente valioso dentro de uma dungeon. Mesmo assim, eles insistiram, dizendo que não se importavam em usar a preciosa mana da maga para um simples gesto de lavar as mãos. Kuro ficou genuinamente tocado com o gesto. Ele sentiu a sinceridade na atitude deles como aventureiros e agradeceu profundamente por usarem seus recursos para algo tão simples, mas significativo. A maga então revelou o motivo de tanta gratidão. Kuro a tinha salvado de uma cobra do arbusto mais cedo. O líder se desculpou. Com o coração cheio, Mia tentou agradecer, mas a emoção era tanta que ela se atrapalhou com as palavras, oferecendo um presente como prova de sua imensa gratidão. Seus companheiros perceberam que, na pressa, Mia acabou mordendo a própria língua. O gesto desajeitado, mas sincero, pegou a todos de surpresa. Vendo que o perigo ainda não tinha passado, o líder dos cavaleiros convidou Kuro e seus companheiros para o acampamento deles, que ficava ali perto. Seria mais seguro para todos. O sol já estava se pondo e se mover pela dungeon à noite era arriscado demais. Eles insistiram, oferecendo um lugar seguro para passar a noite, mesmo que o acampamento fosse simples. O líder insistiu que era uma forma de retribuir a ajuda que Kuro ofereceu mais cedo e também naquele momento. Ele sentia que era o mínimo que poderiam fazer. E havia outro motivo. O líder confessou que sua irmã, Mia, estava ansiosa para fazer perguntas a Kuro sobre magos. A admiração dela era clara. Enquanto o grupo se reunia para o jantar, a conversa revelou um fato impressionante sobre Kuro-san. A jovem ficou maravilhada ao saber que ambos os pais dele eram magos. O mascarado então elogiou Mia-chan, dizendo que ela também era muito habilidosa com magia para sua idade. A garota, no entanto, ficou toda sem jeito, insistindo que seu poder não era nada comparado ao de Kuro-san. O garoto, enquanto comia, confessou não entender muito de magia e perguntou qual era a grande diferença. Mia-chan, ainda sem jeito pelo elogio, explicou que mal conseguia usar feitiços de nível tático e que magia sem encantamento era impensável para ela. A pergunta do garoto foi um gatilho. O irmão de Mia-chan explodiu, insistindo que aquilo não era uma simples diferença. A intensidade foi tanta que deixou a própria Mia-chan em choque, sem saber como reagir àquele surto repentino. Para deixar claro que não era uma simples diferença, ele explicou que a magia se dividia em 3 classes. Havia o nível de combate, o tático e o estratégico, cada um. Ele continuou a explicação. Magias de nível de combate, como flechas de fogo, eram para quando um mago lutava sozinho. Já as de nível tático, como uma muralha de chamas, eram feitas para serem amplificadas por vários magos juntos, aumentando seu alcance. Mas acima de tudo, existiam as magias de nível estratégico. Feitiços como meteoros e tsunamis, capazes de afetar o mundo inteiro. Eram o ápice do poder, exigindo que incontáveis magos unissem suas forças para conjurá-los. A conversa revelou uma dura verdade sobre a fraqueza humana. Enquanto demônios, elfos e outras raças passavam pelo teste sem esforço. Os humanos eram os únicos que não conseguiam. A prova de ser um mago de primeira classe era justamente dominar as magias de nível tático. A reação ao feito de Kuro foi imediata. Mia mal podia acreditar que ele não só usou magia de nível tático, como fez isso sem precisar de qualquer encantamento, algo que deveria ser impossível para um humano. Para ela, aquilo era inacreditável.
Mia estava convencida de que eles estavam testemunhando um momento histórico, o nascimento de uma lenda bem diante de seus olhos. Completamente eufórica, ela declarou para todos ao redor da fogueira que Kuro era, sem dúvida, um herói ou até mesmo uma lenda viva. Kuro, por sua vez, ficou um pouco sem graça com tantos elogios, achando que ela estava exagerando um pouco na reação. Mas Nemumu interveio, concordando com a empolgação. Ela afirmou que era preciso ter um olhar apurado para reconhecer a grandiosidade de Kuro. Mia, pega de surpresa com o apoio inesperado, apenas agradeceu, ainda processando o elogio. A calmaria, no entanto, durou pouco. A conversa logo descambou para uma discussão acalorada, com ofensas sendo trocadas e o irmão de Mia tentando, sem sucesso, colocar ordem no caos. Depois da confusão, o irmão de Mia admitiu que, embora não entendesse nada de magia, agora sabia o quão incrível Kuro realmente era. Ele também comentou que nunca tinha visto a irmã tão animada. Ele a encorajou, lembrando que ela também era muito talentosa, afinal, tinha recebido uma recomendação para a escola de magia do Principado. Ele tinha certeza de que ela também alcançaria aquele nível. A menção ao Principado despertou a curiosidade de Kuro. O irmão explicou que se tratava de uma nação conjunta, apoiada por todas as 9 raças, enquanto Mia reclamava que ele estava bagunçando seu cabelo. Outro membro do grupo comentou que conseguir uma recomendação para aquela escola era um feito impressionante, já que era conhecida como o melhor lugar para quem desejava seguir o caminho da magia. Mas o clima de repente ficou pesado. O irmão de Mia revelou a dura verdade. Eles tiveram que desistir da escola. Seus pais se foram em uma praga, deixando os 2 órfãos sem renda e sem saber como iriam sobreviver. Para se virar, ele e Mia se reem. O jovem então revelou seu grande plano. Eles se tornariam aventureiros para juntar dinheiro. Tudo isso com um único objetivo em mente: garantir que Mia pudesse finalmente entrar na escola de magia. A reação do grupo foi imediata e positiva. Para a garota, o mais importante era que estivessem juntos, enquanto o outro rapaz reforçou que aquele sonho não era só do líder, mas de todos eles. Apesar do apoio do grupo, Mia estava assustada. Em meio às lágrimas, ela implorou para que seu irmão não fizesse nada imprudente, temendo pelo perigo que ele enfrentaria como aventureiro. Ele a tranquilizou, lembrando-a de que ficaria tudo bem, assim como sempre fizeram. Aquele era um sonho que compartilhavam juntos, e ele não a decepcionaria. As palavras dele pareceram acalmá-la um pouco, e ela concordou em silêncio, decidindo confiar na promessa de seu irmão. A cena de carinho entre os irmãos não passou despercebida por Kuro, que observava tudo em silêncio, ponderando sobre a situação deles. Kuro então se aproximou de Mia para encorajá-la. Ele afirmou que ela também era muito talentosa e que, com certeza, alcançaria seu objetivo um dia. O elogio deixou Mia sem graça, mas visivelmente feliz. Ela respondeu que, mesmo que fosse apenas para agradar, as palavras de Kuro a deixavam muito contente. Mas Kuro foi enfático ao dizer que não estava mentindo nem tentando agradar. Ele reforçou que Mia era genuinamente talentosa e que aquela era sua opinião sincera. Para explicar seu ponto, Kuro revelou um pouco sobre si mesmo. Apesar de seu nível altíssimo, ele não possuía especialidades e não podia usar magia, algo extremamente raro para um humano. Ele era, na verdade, um tipo especial de mago que usava cartas para conjurar feitiços. Isso permitia que ele fingisse ser um mago que não precisava de encantamentos, escondendo sua verdadeira identidade. A conclusão dele era simples: não importava o quão alto fosse seu nível, ele dependia de suas cartas. Mia, por outro lado, tinha um potencial verdadeiro e inato para a magia. Mia agradeceu, tocada pelo incentivo. Aproveitando o momento, um dos aventureiros do grupo fez a pergunta que todos queriam saber: por que Kuro decidiu se tornar um aventureiro? Antes que ele pudesse responder, Nemumu começou a contar uma trágica história. Ela revelou que os pais de Kuro se foram em um incêndio e que ele mesmo sofreu uma grave queimadura no rosto. No entanto, Kuro a interrompeu, revelando que aquela era apenas uma história que eles inventaram. A verdade era que tanto ele quanto Nemumu serviam a seu mestre por gratidão. Ele explicou que viajava pelo mundo usando aquela máscara, mas encontrar a tal poção de cura não era sua verdadeira prioridade. Havia algo mais importante em sua jornada. Antes que o mistério pudesse ser aprofundado, o mesmo aventureiro animado o interrompeu, querendo fazer outra pergunta, quebrando completamente o clima sério da conversa. A pergunta que quebrou totalmente o clima foi direta. O aventureiro queria saber se Kuro e Nemumu eram um casal. A reação de Nemumu foi imediata e cheia de desprezo. Ela negou veementemente, afirmando que era impossível ter qualquer interesse naquele cabeça de ouro. Kuro concordou, dizendo que sua preferência era por pessoas mais maduras. Para completar, ele ainda alfinetou Nemumu, afirmando que também não tinha interesse em pessoas imaturas. O aventureiro aproveitou a deixa e tentou a sorte com Nemumu, mas ela o dispensou na hora, declarando ser leal apenas a Kuro. Enquanto isso, Mia já imaginava um romance improvável, achando a situação maravilhosa. A discussão continuou noite adentro, com pedidos de desculpas se misturando aos gritos de Nemumu, que insistia não ser uma pessoa imatura.
A cena, apesar de barulhenta, parecia divertir o grupo. A jornada continuou e o grupo finalmente desceu para o terceiro andar da dungeon. Em outro lugar, Yanako comemorava ter conseguido materiais de trolls frescos, agradecendo a Kaito e sua espada. Kaito, no entanto, permaneceu desconfiado, mandando o companheiro não tentar enganá-lo. A paciência de Kaito estava no limite. Ele questionou por quanto tempo mais teriam que caçar, lembrando a Yanako que não havia roubado um tesouro nacional do Reino dos Elfos apenas para ficar fazendo missões secundárias. Yanako então revelou o verdadeiro propósito da missão. A pesquisa deles era sobre quebrar os limites das raças. E para isso, precisavam continuar coletando materiais, um passo de cada vez. De volta à superfície, a entrada da dungeon estava lotada de aventureiros, mesmo sendo de manhã. Era óbvio que entrar ali não seria uma tarefa rápida. No meio da multidão, cochichos começaram a surgir. As pessoas reconheceram o grupo. Os cochichos da multidão se confirmaram. Ali estava o infame grupo e entre eles a figura que todos conheciam como a Máscara do Palhaço Sombrio. A reputação deles os precedia. A multidão os reconheceu na mesma hora chamando por Kuro-san. Para o mascarado, aquilo era a prova de que estavam finalmente se destacando. Mas sua companheira ficou surpresa ao perceber que o grupo já tinha até um nome. E com a fama, vieram os rostos conhecidos. Outro grupo de aventureiros se aproximou para cumprimentá-los, lembrando da última vez que se viram durante a batalha contra o louva-a-Deus de Forsyth. O jovem tentou justificar o encontro, dizendo que era impossível se acharem naquela dungeon gigante sem um timing perfeito. Só que a figura encapuzada o cortou, afirmando que eles nunca tinham se visto antes. Em meio à multidão, um grupo de crianças se aproximou com Mia sendo empurrada à frente. Eles disseram que finalmente podiam entregar um presente de agradecimento para Kuro. A garota, visivelmente tímida, chamou por ele. Era um momento importante para ela, e a hesitação era clara em seu rosto. Ela estendeu a mão, oferecendo uma pequena concha com um unguento. Com humildade, Mia disse que não era muita coisa. A jovem explicou que era um remédio para queimaduras, uma receita que sua falecida avó a ensinou. Kuro pareceu surpreso com a natureza pessoal do presente. Ela continuou, dizendo que a pomada não faria as feridas desaparecerem, mas que deveria ao menos aliviar um pouco a pressão. O silêncio de Kuro a deixou ansiosa, e ela perguntou se o presente era desnecessário. Ele rapidamente negou, quebrando a tensão. Com um sorriso sincero, Kuro agradeceu profundamente. O gesto simples e genuíno da garota o havia tocado de verdade. Um dos amigos explicou que Mia vinha planejando aquele presente há muito tempo. Kuro, emocionado, admitiu que estava muito feliz. Sentindo que precisava retribuir a gentileza, Kuro decidiu que daria a ela algo útil para uma aventureira, ignorando os protestos dos garotos. Ele então ofereceu um bracelete, pedindo que ela o aceitasse como uma troca justa pelo remédio que ele havia recebido. O item era um bracelete da oração de raridade SSR. Sua descrição era misteriosa, prometendo um pequeno milagre a quem desejasse com força, algo vago para um item de rank tão alto. Kuro explicou que, apesar de já ter testado, os efeitos do bracelete ainda eram um mistério, mas por ser discreto, era um bom presente de retribuição. Mia ficou maravilhada com o item, achando-o lindo. A simplicidade do bracelete não diminuía em nada seu encanto. Ela tentou recusar, dizendo que seu remédio não valia um presente tão incrível. Mas Kuro insistiu, explicando que sua felicidade não era pelo remédio, mas pelo carinho que ela demonstrou. Diante da sinceridade dele, Mia finalmente aceitou o bracelete com gratidão, colocando-o em seu pulso enquanto seus amigos observavam a cena felizes. Os amigos de Mia observaram a cena felizes por ela e pelo belo presente que ela tinha acabado de ganhar. O clima era de pura alegria e companheirismo. O grupo comemorou o momento. Eles notaram que a cor vermelha do bracelete combinava perfeitamente com o estilo de Mia, elogiando o bom gosto de Kuro. Mia estava radiante. Com o coração cheio, ela agradeceu a Kuro e prometeu que cuidaria daquele presente pelo resto de sua vida. Enquanto isso, os companheiros de Kuro reagiam à cena. Um deles não conseguiu esconder a inveja, mas o outro o repreendeu para não envergonhar seu mestre. Já se afastando, um dos seguidores de Kuro o questionou. Ele perguntou se tinha sido mesmo uma boa ideia dar um item tão raro em troca de um remédio de baixo nível. Kuro admitiu que o remédio em si não era grande coisa. O que o deixou feliz foi o carinho e a intenção por trás do gesto. E isso não tinha preço. O cavaleiro de armadura concordou que foi uma atitude inteligente, notando que Kuro até pensou em escolher uma cor que combinasse. O outro companheiro ficou comovido com a pureza daquela interação. Chegando ao quinto andar, um campo de neve, Kuro anunciou que estava voltando para o abismo. Ele deixou a tarefa de lidar com os Yetis para seus subordinados que aceitaram a ordem. Ele então ativou de um cartão de teleporte. Kuro pensou que, apesar da dungeon ser enorme, aquele item era do tamanho exato que ele precisava para se mover livremente. A escolha do quinto andar era estratégica. Pouquíssimas pessoas conseguiam chegar até ali, garantindo que ninguém o veria e que ele não encontraria ninguém pelo caminho. Em um instante,
Kuro chegou ao seu destino no abismo. Ele foi recebido com entusiasmo por suas seguidoras e anunciou com um sorriso que estava de volta. Uma de suas atendentes se aproximou com uma bebida e perguntou como estava indo seu plano de se passar por um aventureiro no mundo exterior. Kuro respondeu que tudo corria bem. Ele achou a experiência revigorante e comentou que havia conhecido pessoas muito boas em sua jornada. Ele relembrou o momento com um sorriso sereno. Kuro confessou que estava feliz por ter tido a chance de sentir a gentileza vinda de outras pessoas. A atendente ficou feliz com a notícia, mas o momento de paz foi interrompido quando ela mudou de assunto, trazendo à tona o progresso do plano de acerto de contas de Sasha. Eri, a maga responsável pelos preparativos, garantiu a Kuro que tudo estaria pronto para o plano em apenas 10 dias. Kuro ficou aliviado com a notícia. Ele elogiou a competência de Eri, dizendo que foi a decisão certa confiar essa tarefa tão importante a ela. O elogio deixou Eri envergonhada, mas ela não conseguiu esconder sua imensa felicidade. Ela respondeu que palavras tão gentis eram um presente para ela. Kuro deu a ela carta branca, dizendo para usar todos os recursos que precisasse sem hesitar. Com total lealdade, Eri aceitou a ordem, pronta para cumprir o desejo de seu mestre. Em seguida, Kuro pensou em outra de suas seguidoras, Nazuna. Ela era a mais forte em combate corpo a corpo e essencial para manter o moral do grupo sempre elevado. No entanto, ele sabia que a impulsividade dela era um ponto fraco. Nazuna não era do tipo que pensava antes de agir, o que a tornava inadequada para tarefas mais complexas e delicadas. E como se para provar o ponto dele, Nazuna o encarava com uma energia contagiante, visivelmente ansiosa e pronta para a ação. Por isso, Kuro decidiu dar a ela uma missão bem direta: proteger o abismo na sua ausência e lutar contra qualquer inimigo poderoso que aparecesse. Nazuna aceitou a tarefa com entusiasmo total. Ela garantiu ao seu mestre que protegeria a todos sem falhar. Eri interveio dizendo que não precisava de lembretes, pois faria de tudo por Kuro. As duas começaram uma pequena discussão, com Nazuna apressando os preparativos. Enquanto isso, em outro lugar, uma figura misteriosa observava o avanço de seu próprio plano. A contagem regressiva de 10 dias a enchia de uma terrível expectativa. O jovem antagonista mal podia esperar para ver a aflição no rosto de Sasha. A simples ideia da opressão dela o deixava ansioso pelo confronto que se aproximava. Longe dali, no terceiro andar da Dungeon de Dagas, 2 aventureiros montavam guarda em um acampamento. Faltava apenas 1 hora para a troca de turno. Os aventureiros Gilbert e Subalan comentaram sobre a estranha ausência de névoa no pântano, algo que não viam há anos. Aquela calmaria toda parecia suspeita. Apesar da boa visibilidade facilitar a vigia, Subalan insistiu que não deveriam baixar a guarda. E ele estava certo. Sem que percebessem, uma criatura já se aproximava pela água. Ao redor da fogueira, um dos aventureiros puxou o assunto sobre um boato que estava ganhando força. Uma nova party, liderada por um adolescente com uma máscara de palhaço que estaria chamando muita atenção. O outro, incrédulo, duvidou da história. O boato dizia que o grupo havia chegado ao 5º andar em poucos dias, uma façanha que ele considerava simplesmente impossível. Mas os detalhes continuavam. O aventureiro insistiu que era verdade, pois muita gente viu o grupo trazendo pedras mágicas de Yeti para a guilda. E mais, eles teriam derrotado um louva-a-Deus Forsyth e um deles usava magia de nível tático sem encantamento. O companheiro dele ainda achava que era um exagero, uma história tão absurda que parecia um conto de fadas. Só que havia uma testemunha. O primeiro aventureiro revelou que uma maga humana de cabelo vermelho tinha visto tudo com os próprios olhos. A menção daquela maga fez o outro parar para pensar. Derrotar um monstro daquele nível com magia sem encantamento. A história era boa demais para ser verdade, mas com uma testemunha, talvez não fosse apenas um rumor sem fundamento. Ele começou a se perguntar se aquele mascarado não seria a reencarnação de um herói ou alguma figura lendária do passado. O outro aventureiro, Gilbert, ouviu aquilo e ficou sério. Ele disse que, se fosse verdade, esperava que aquele herói pudesse salvá-los da discriminação que sua raça sofria. Os dois compartilhavam da mesma pressão. O tratamento que recebiam vinha piorando e eles estavam cansados de serem menosprezados pelas outras raças. A conversa pesada deu lugar a um momento de silêncio. Eles olharam para o céu e comentaram como a noite estava bonita, sendo a primeira vez em muito tempo que viam as estrelas no pântano. Quebrando o clima, o amigo de Gilbert se levantou, avisando que precisava se afastar um pouco. O frio da noite tinha chegado. Gilbert brincou, pedindo para ele cavar um buraco antes, pois não queria sentir o cheiro ao amanhecer. O outro apenas mandou ele calar a boca e seguiu para a floresta. Vendo o amigo se afastar, Gilbert decidiu que já era hora de trocar de turno com os outros 2 guardas do acampamento. Mas o aventureiro que se afastou
afastou não foi muito longe. Do nada, uma figura imponente surgiu em seu caminho, tratando-o como um mero oponente fraco que ousou fazê-lo esperar. O aventureiro encontrou seu amigo caído e seu grito de medo ecoou pela floresta. Ele tentou chamar por Gilbert, mas era tarde demais. Ele mal conseguia processar a cena, repetindo o nome do amigo em pura aflição enquanto o agressor apenas o observava. Diante daquela cena de choque, o homem tentava se acalmar, mas o choque era grande demais. O elfo responsável por aquilo permanecia em silêncio. Ele tentou analisar a situação. Não havia sinais de luta, o que indicava que a queda de Gilbert foi instantânea, provavelmente causada por algum tipo de magia poderosa. Mas o elfo não estava com paciência para esperar. Irritado por ser ignorado, ele deixou claro seu desprezo por aqueles que considerava mais fracos. O aventureiro entendeu a gravidade da situação. Enfrentar um elfo, mestre em magia, sozinho, era uma sentença de queda. Ele admitiu para si mesmo que não tinha chance alguma de vencer. Sua única opção era fugir e reportar o crime à guilda. Mesmo que não tratassem bem os humanos, o ataque contra aventureiros era uma ofensa grave que não seria ignorada. Para provocá-lo, o elfo humilhou Gilbert, zombando da falta de reação do aventureiro. Em seu coração, o homem só conseguia pedir desculpas ao amigo caído. A provocação acendeu uma nova determinação. Sua vitória não seria na luta, mas na sobrevivência. Ele precisava escapar e garantir que a justiça fosse feita. E então, ele agiu. Com um movimento rápido, levantou uma cortina de fumaça para cobrir sua fuga. O elfo não acreditou no que via. Ele o acusou de ser um fraco de espírito por tentar fugir em vez de lutar. Mas o aventureiro não se importava com os insultos. Correndo pela fumaça, ele gritou de volta, prometendo que faria justiça por seus amigos a qualquer custo. Ele sabia que a fumaça era sua maior vantagem. A fraqueza de um mago é não poder ver seu alvo. Se conseguisse sair do alcance dos ataques, teria uma chance. Além disso, ele conhecia aquele lugar como a palma da sua mão. Com o mapa da região memorizado, ele estava confiante de que conseguiria escapar. A imagem de seu amigo profanado alimentava sua irritação intensa. Ele jurou que não apenas escaparia, mas faria aquele elfo pagar por tudo o que fez. A fuga do aventureiro falhou. Caído e sem entender como, ele só conseguia questionar o que tinha acabado de acontecer. O plano perfeito não foi suficiente para salvá-lo. Ele então percebeu que o ataque que o derrubou não foi mágico. Tinha sido um golpe puramente físico, algo que ele não esperava e que quebrou todas as suas defesas instantaneamente. Aquele poder era diferente de tudo que ele já tinha enfrentado. Uma força incompreensível que o deixou sem nenhuma chance de reagir ou mesmo de entender o que o atingiu. A confusão deu lugar à irritação e à impotência. Ele amaldiçoou a situação, sentindo que aquela luta tinha sido completamente injusta desde o começo. A resposta para sua pergunta apareceu diante dele. Um dos elfos, Yanako, estava de pé sobre o corpo de outro companheiro caído, revelando a brutalidade do ataque. Yanako comentou com desprezo sobre a tentativa de fuga. Para o elfo, era patético que seres tão fracos tivessem a inteligência para tentar escapar em vez de aceitar o próprio fim. Nisso, Yanako se virou para Kaito, repreendendo-o por quase ter derrubado todos. Ele lembrou que a ordem era capturá-los vivos, pois só precisavam de uma alvo de teste para as pesquisas. Kaito respondeu com um sorriso ameaçador, dizendo que quanto mais alvos de teste, melhor. Para ele, pesquisas se baseiam em falhas, então não havia problema em ter material de sobra. Ele admitiu que a luta inútil de suas vítimas o irritava profundamente. A simples resistência deles o fazia querer acabar com tudo de uma vez, sem paciência para capturas. Yanako concordou, dizendo que entendia perfeitamente o sentimento. Ele achava patética a ignorância daqueles que acreditavam que poderiam vencer apenas com esforço e esperança. Yanako então pediu para Kaito derrotá-los, pois ali não era o lugar para suas pesquisas. Kaito, por sua vez, elogiou a inteligência de Yanako com um tom de surpresa por ele ser um elfo negro. Com uma postura imponente, Yanako declarou que, por serem oponentes sem importância, eles deveriam se sentir honrados. Ao se tornarem suas alvos de teste de centro de pesquisa, eles finalmente teriam alguma utilidade. Com um sorriso sinistro, ele decidiu que era hora de coletar mais materiais. Enquanto isso, em outro lugar, Mia e seu grupo de aventureiros avançavam, completamente alheios ao perigo. Seus amigos a provocavam, dizendo que ela estava naquela idade e que a primavera tinha chegado para Mia, mas a jovem negava tudo, envergonhada com os comentários. O grupo então decidiu que tentaria chegar ao segundo andar da dungeon dessa vez. Eles estavam animados com a possibilidade de encontrar Kuro-san novamente, sem saber o que os esperava. Os amigos de Mia continuaram a provocá-la, sugerindo que ela poderia até sair com Kuro. Ela, no entanto, negou veementemente, completamente envergonhada com a situação. A jovem tentou se defender, afirmando que sua admiração por ele era puramente como um mago.
Irritada, ela até ameaçou cortar o suporte e a água deles se não parassem com a brincadeira. Sem mais paciência para a conversa, Mia declarou que o descanso tinha acabado e mandou todo mundo se levantar para continuar a jornada. O grupo, entre desculpas e risadas, finalmente obedeceu e seguiu a líder, que marchava na frente, ainda irritada com as provocações. Enquanto isso, em outro lugar, Kuro e seu grupo chegaram ao posto de troca da guilda, sendo recebidos com um entusiasmo exagerado pela recepcionista. Ela estava maravilhada com a enorme quantidade de pedras mágicas de Yeti que eles trouxeram do 5º andar, elogiando o trabalho impecável do grupo de Kuro. A recepcionista, muito solícita, perguntou se eles não estavam cansados depois de uma expedição tão perigosa e até ofereceu comida e bebida por conta da casa. Mas Kuro, direto como sempre, apenas respondeu que estava bem e pediu para que ela começasse a contagem das pedras que haviam coletado na dungeon. A companheira de Kuro, no entanto, não deixou de notar a drástica mudança de atitude da mulher, lembrando que, no primeiro dia, ela os havia acusado de serem uma fraude. A memória era clara. A recepcionista os chamou de mais fracos, duvidando que novatos pudessem obter tal tesouro. Agora, ela se desculpava com urgência pelo comportamento. A mulher admitiu que se a guilda soubesse como eles trataram aventureiros tão promissores, suas cabeças iriam rolar. Ela garantiu que um erro como aquele nunca mais se repetiria. Em um ato de aflição, ela implorou para que o grupo não mudasse de guilda, revelando que eles já haviam sido promovidos do rank F para o D de uma só vez como prova de boa fé. A desconfiança inicial tinha um motivo. As pedras de água eram itens extremamente raros e caros, pois poucos aventureiros conseguiam chegar ao 5º andar para coletá-las. Por isso, quando o grupo de Kuro apareceu com uma quantidade absurda logo no primeiro dia, a suspeita foi a reação natural da guilda. Agora, eles imploravam por perdão. Vendo a oportunidade, a companheira de Kuro aproveitou a situação. Ela declarou que o rank D era pouco e exigiu outra promoção, afirmando que Kuro-sama merecia o posto mais alto. A recepcionista explicou a situação. Embora Kuro fosse inquestionavelmente o melhor em poder e contribuição, seu tempo como aventureiro era curto demais para justificar uma promoção direta para o rank C. Ela detalhou que um posto de veterano normalmente levava anos para ser alcançado e que a ascensão de Kuro ao rank D já era um recorde. No entanto, ela sugeriu que mais uma grande conquista resolveria o problema. Convenientemente, a recepcionista revelou que uma missão difícil estava prestes a ser anunciada. A menção de uma conquista imediata chamou a atenção de Kuro. E como se fosse combinado, um sino tocou, silenciando o salão da guilda. Todos os aventureiros se viraram, sentindo que algo importante estava para acontecer. Um oficial da guilda se adiantou, erguendo um cartaz. Em nome de todos, ele anunciou uma missão de emergência. O motivo era grave. Ataques misteriosos estavam ocorrendo dentro da Dungeon Dagas. O que antes eram incidentes isolados, agora era oficialmente tratado como uma série de ataques de aventureiros. O oficial continuou, explicando que os motivos do culpado eram desconhecidos, mas os alvos eram claramente os humanos. Com irritação intensa, ele declarou que a guilda não iria ignorar um ataque direto aos seus membros, que ele considerava tesouros. A situação poderia piorar muito se outras raças se tornassem o próximo alvo. Para resolver o problema de uma vez por todas, a guilda decidiu colocar uma recompensa pela cabeça do responsável, agora conhecido como o Caçador de Aventureiros. Eles admitiram não ter nenhuma pista sobre a identidade do agressor, mas prometeram pagar por qualquer fragmento de informação, por menor que fosse. Ao ver o valor no cartaz, um dos companheiros de Kuro ficou impressionado com a alta recompensa oferecida. O cavaleiro se virou para seu mestre, que analisava o cartaz de procurado com total atenção. Kuro então perguntou à recepcionista se aquela era a tal missão difícil que ela mencionou. Com um sorriso, ela confirmou que era a oportunidade perfeita que ele precisava. A decisão estava tomada. Já do lado de fora, um dos membros do grupo perguntou se eles iriam mesmo capturar o agressor, e Kuro confirmou sem hesitar. O cavaleiro refletiu sobre a estranha sorte deles. Embora a missão fosse uma grande oportunidade, ele sabia que não era algo para se comemorar, considerando as pessoas que foram afetadas. O cavaleiro concordou com o plano, mas sugeriu que eles deveriam focar em subir de rank, em vez de se arriscar caçando um caçador de aventureiros. Mas Kuro estava decidido. Ele não tinha a menor intenção de deixar o culpado continuar agindo livremente e fazendo o que bem entendesse. Já dentro da guilda, o cavaleiro perguntou a Kuro se ele possuía alguma habilidade especial que pudesse ajudar a identificar o agressor, já que eles não tinham nenhuma pista sobre o culpado. Kuro explicou que seu gacha ilimitado podia gerar uma variedade de cartas com diferentes poderes, mas ele duvidava que tivesse alguma específica para identificar o criminoso. No entanto, ele estava confiante de que, se trabalhassem juntos usando suas cartas, conseguiriam encontrar o agressor facilmente. Ele até cogitou usar cartas para voar ou chamar reforços. A companheira deles então sugeriu que deveriam voltar para o abismo
mas sua frase foi interrompida de forma brusca. Do nada, a garota e o cavaleiro avançaram com as espadas em punho, atacando diretamente o próprio Kuro. Mas antes que as lâminas o alcançassem, um portal de escuridão surgiu no meio da sala, bloqueando os ataques e separando o grupo. Todos ficaram chocados com a aparição repentina sem entender o que estava acontecendo. Do portal, uma figura misteriosa surgiu, carregando nos braços uma garota gravemente abalada. Kuro ficou paralisado ao reconhecer o rosto da jovem. Era Mia, e ela estava inconsciente. O grupo imediatamente se reuniu ao redor de Mia, que agora estava no chão, claramente em estado crítico. De repente, uma pulseira no pulso de Mia começou a brilhar com uma luz suave e misteriosa. Kuro a segurava, ainda em choque e sem conseguir acreditar na gravidade da situação. Assustado, ele pediu por primeiros socorros, querendo levá-la para uma cama. Com suas forças restantes, Mia tentou dizer algo importante para ele. Kuro finalmente entendeu o que tinha acontecido. A pulseira que ele deu para Mia havia se quebrado, e seu pequeno milagre a trouxe até ele, mesmo que em um estado terrível. A história daquele desastre havia começado horas antes. O grupo de Mia estava no primeiro andar da dungeon quando um boato terrível começou a se espalhar. Havia um caçador de aventureiros à solta. Um outro aventureiro os avisou para saírem da dungeon o mais rápido possível. O culpado estava agindo no segundo andar, perigosamente perto de onde eles estavam. Ele reforçou o aviso, pedindo que eles espalhassem a notícia para todos que encontrassem, sem distinção. O grupo de Mia concordou e começou a se retirar. Mia ficou preocupada com a notícia. Se o que o homem disse fosse verdade, isso significava que o agressor era provavelmente um mago de elite, alguém muito poderoso. Um de seus companheiros perguntou a Mia, como líder do grupo, qual seria o próximo passo. A decisão pesava sobre os ombros da jovem. Embora fosse uma perda de tempo, Mia decidiu que a vida deles era mais importante. Eles iriam ouvir o aviso e recuar imediatamente. A ordem foi dada. Recuar. Com o sol quase se pondo, eles precisavam se apressar para sair da área de perigo antes que anoitecesse. O plano era se afastar ao máximo da entrada do segundo andar para diminuir a chance de encontrar o agressor. Eles acreditavam que, se o agressor estivesse vindo do andar de cima, manter distância da entrada seria a estratégia mais segura para evitar um confronto. Mas o tempo não estava a favor deles. A noite caiu e o grupo, exausto, percebeu que não tinha conseguido cumprir nem metade do que planejava para o dia. O cansaço era visível em todos. Uma das garotas se desculpou por ser lenta, mas a verdade é que a equipe inteira já estava no seu limite. Eles estavam num impasse. Continuar no escuro era arriscar um encontro com monstros, mas acampar ali poderia significar dar de cara com o tal caçador de aventureiros. E foi então que, do nada, duas figuras encapuzadas surgiram silenciosamente atrás deles. O grupo nem percebeu a aproximação, até que uma voz os questionou sobre o que faziam ali. Um dos estranhos, com um sorriso sinistro, perguntou se eles por acaso estavam com algum problema para estarem parados ali no meio da noite. O tom dele não era nada amigável. O líder do grupo de Mia tentou explicar que eles estavam apenas exaustos, por isso pararam. Mas uma das figuras encapuzadas achou estranho eles fazerem uma pausa ali, sem nem mesmo montar um acampamento. Os companheiros de Mia cochicharam entre si. Eles perceberam que os dois estranhos talvez não soubessem do aviso sobre o agressor que rondava a dungeon. Com uma ponta de esperança, o jovem aventureiro decidiu perguntar diretamente se eles tinham ouvido falar sobre o tal caçador de aventureiros. O garoto começou a explicar a situação para os dois. A figura encapuzada pareceu entender o motivo da pressa do grupo, ligando os pontos sobre o perigo que eles estavam tentando evitar. Só que o elfo revelou que eles também estavam na área procurando por sua presa. Ao ver o grupo de Mia, decidiram se aproximar. A palavra presa soou bem sinistra. Mesmo assim, o líder do grupo se sentiu aliviado, achando que eram apenas outros aventureiros. Ele se desculpou por tê-los preocupado, acreditando que tudo não passou de um mal-entendido. Mas os dois estranhos comentaram entre si, surpresos que a guilda dos aventureiros estivesse agindo tão rápido para conter a ameaça no segundo andar. Eles pareciam genuinamente impressionados e até um pouco decepcionados com a eficiência da organização em proteger seus membros. E então, com um sorriso assustador, um deles lamentou não ter sido mais discreto em suas ações. Se soubesse que a guilda agiria, teria feito as coisas de forma mais silenciosa. O grupo de Mia ficou completamente confuso com aquele comentário. Eles não entenderam o que o elfo quis dizer com aquilo. A ficha ainda não tinha caído. Foi quando a máscara caiu por completo. A figura os chamou de mais fracos, zombando da lentidão deles para perceber a verdade. A intenção assassina ficou clara como o dia. Ele deu uma risada baixa e sinistra, dizendo que estava de muito bom humor naquela noite. Um péssimo sinal para o grupo de aventureiros. Kaito e Yanako finalmente se revelaram. Com um olhar ameaçador, Kaito declarou que iria simplesmente esmagar alguns inimigos fracos. O alvo era o grupo de Mia.
Naquele instante, o medo tomou conta de todos. Eles estavam cara a cara com os próprios caçadores de aventureiros que tentavam evitar. Era tarde demais. O medo era tão palpável que um dos companheiros de Mia mal conseguia respirar. A pressão dos agressores era simplesmente esmagadora, paralisando a todos. Em um ato de pura aflição, ele empurrou Mia para trás e gritou para que ela fugisse. Era a única chance que eles tinham de salvar sua líder. O resto do grupo reagiu no mesmo instante, formando uma barreira humana para protegê-la do elfo que se aproximava. Eles sabiam que não podiam vencer. O plano era simples e arriscado: ganhar o máximo de tempo possível para que Mia escapasse com vida. Mia, no entanto, se recusou a abandoná-los. A ideia de fugir e deixar seus amigos para cair era simplesmente insuportável. Kaito avançou sem a menor hesitação, zombando da coragem inútil do primeiro aventureiro que ousou ficar em seu caminho. Um único golpe foi o suficiente para acabar com tudo. O jovem não teve a menor chance de reagir. Mia gritou em puro choque ao ver seu companheiro, seu irmão, cair caído no chão. Com um simples balançar de espada, a pressão do vento sozinha varreu os outros aventureiros como se não fossem nada. A diferença de poder era um abismo. Kaito apenas observou o sobrevivente caído, completamente desinteressado no confronto. Yanako tentou chamar a atenção de Kaito, mas o elfo apenas estalou a língua, irritado com a resistência inútil do jovem. Em questão de segundos, todo o grupo estava no chão, derrotado e muito abalado. A luta já havia terminado, mas um deles, mesmo à beira da queda, usou suas forças restantes para ordenar que Mia se levantasse e fugisse. Caído no chão, Ward ouviu o grito assustado de seu amigo. Foi a primeira vez que ele o ouviu com tanto pavor na voz. Essa voz o fez levantar. Ward encarou Kaito, declarando que eles não iriam perder para ele. Era um último ato de desafio, mesmo que custasse sua vida. O último ato de desafio de Ward foi duramente interrompido. Kaito o derrubou sem hesitar, tratando todos como meros inimigos fracos, enquanto Mia assistia a tudo, impotente e horrorizada. E ele não parecia satisfeito. Kaito se preparou para derrubar todos os outros que ainda estavam caídos no chão. Um por um, foi Yanako quem o interrompeu, gritando com urgência para Kaito parar. Ele o lembrou que se derrubasse todos, não sobraria nenhuma alvo de teste para suas pesquisas. Mas Kaito respondeu com irritação. Ele disse que a resistência inútil daqueles inimigos fracos só o fazia querer acabar com todos eles, e que achava que Yanako concordava com isso. Kaito então apontou para Mia, dizendo que havia deixado uma para ele. Yanako reclamou do pavio curto de seu companheiro, afirmando que não conseguiria fazer nada se ele continuasse derrubando todos os alvos de teste. Yanako tentou acalmar a situação, prometendo a Kaito que se lembraria disso. Em seguida, ele se voltou para Mia, comentando que uma maga humana era um material precioso e raro, especialmente uma tão jovem. Mas Kaito ainda não estava satisfeito. Ele perguntou a Yanako se poderia intimidar Mia antes que as pesquisas começassem, deixando seu companheiro confuso. A intenção de Kaito ficou clara. Ele comentou que eles estavam presos na dungeon há muito tempo, e que queria descontar sua frustração, fazendo uma ameaça repulsiva para intimidar Mia. Yanako observou que Mia estava assustada. No entanto, com total indiferença, ele permitiu que Kaito continuasse com as ameaças. Yanako então decidiu se afastar, pedindo para Kaito o chamar quando encerrasse a intimidação. Sua única condição era que Mia continuasse em segurança. Kaito aceitou os termos com um sorriso presunçoso. Com seu companheiro fora do caminho, Kaito se aproximou lentamente de Mia, que recuava em medo no chão. A jovem implorou para que ele fosse embora, mas sua reação de pavor pareceu deixar Kaito genuinamente confuso. Em sua arrogância, ele se apresentou como o futuro herói lendário. Kaito disse que para uma mulher mais fraco, ser escolhida por um elfo como ele deveria ser uma honra, um sonho realizado. Por isso, ele não entendia o motivo de tanto medo e da tentativa de fuga dela. Na cabeça dele, ele estava oferecendo um presente. Ele insistiu que ela não precisava ser tão reservada, que deveria demonstrar gratidão por aquilo. Mia estava encurralada, completamente aterrorizada e sem esperança diante de um monstro que não compreendia sua própria maldade. Kaito, com um sorriso distorcido, exigiu que Mia mostrasse sua sinceridade. Ele queria que ela mostrasse gratidão, como se ele estivesse oferecendo a ela um presente divino. Mas de repente, uma voz fraca cortou o silêncio. Um dos aventureiros caídos, usando suas forças restantes, conseguiu chamar o nome de Mia. Com o fôlego que lhe restava, ele gritou para que ela fugisse. Mia, em choque e aflição, só conseguia chamar por seu amigo sem entender o sacrifício que ele estava prestes a fazer. Kaito não teve paciência para a interrupção. Com um único golpe, ele atingiu o aventureiro, enquanto os outros companheiros de Mia já estavam caídos pelo chão. O jovem mal conseguia respirar, preso pelo ataque do elfo. Sua visão começou a escurecer, mas ele se recusava a cair. Yanako, observando a cena, ficou impressionado com a resistência do rapaz. Ele ordenou que Kaito o capturasse vivo, pois um material de pesquisa tão raro não podia ser desperdiçado. Mesmo com danos graves, o aventureiro se manteve de pé. Ele sabia que seu fim era inevitável, mas sentia que pelo menos poderia dar a Mia uma última chance. E então,
Em seu momento decisivo, ele olhou diretamente para ela e sorriu. Não era um sorriso de pressão, mas de dever cumprido. Naquele olhar, Mia entendeu a mensagem final. A única coisa que ele queria era que ela corresse, que ela vivesse. A ordem ecoou em sua mente, misturando-se com o som de suas próprias lágrimas. E então, em meio à pressão avassaladora, a aflição de Miaia se transformou em uma nova determinação. Ela se virou e correu com todas as suas forças, gritando que viveria por todos eles para honrar o sacrifício de seus amigos. A fuga de Mia despertou a irritação intensa de Kaito. Ele se recusou a aceitar que sua presa pudesse simplesmente escapar daquele jeito. Aquele ato de desafio foi um insulto pessoal para o elfo. Irritado com a distração, Kaito afastou o aventureiro caído para o lado, gritando para que não o interrompessem e se preparou para caçar Mia. Enquanto Kaito se preparava para caçar Mia, outro aventureiro se manteve de pé. Yanako, no entanto, ficou impressionado com a força vital do jovem, achando-a esplêndida. Kaito reclamou que esses inimigos fracos morriam fácil demais, dificultando a captura. Yanako então o instruiu a não derrotar aquele, pois queria o espécime vivo. Muito abalado, o jovem Éreo tentava se lembrar de um ensinamento crucial. Para vencer, ele precisava usar a cabeça e provocar seu inimigo. Ele murmurava para si mesmo que as batalhas eram, acima de tudo, um teste de inteligência. À distância, Kaito se perguntava o que o garoto tanto falava. A estratégia funcionou. Ao ouvir os ensinamentos, Kaito perdeu o interesse, achando o rapaz desagradável e virando o rosto. Foi a brecha que Éreo esperava. No mesmo instante, Éreo lançou seu escudo. O ataque surpresa voou diretamente na direção de Kaito. O elfo, porém, não se preocupou. A diferença de nível entre eles era tão absurda que o golpe não faria qualquer diferença, mesmo que o atingisse. Por puro instinto, Kaito desviou do projétil sem nem pensar. Mas o escudo nunca foi o verdadeiro ataque. Era apenas uma distração para que Éreo pudesse avançar sem ser visto. Kaito percebeu a armadilha tarde demais. Com o resto de suas forças, Éreo se chocou contra o elfo. Aproveitando a chance, ele usou o próprio corpo para aplicar uma investida de escudo. O golpe, no entanto, causou 0 de dano, mas o objetivo nunca foi atingi-lo. Kaito caiu no chão, não pela força do impacto, mas pela surpresa de ter sido derrubado. Um adolescente nível 20, em seu limite das forças, conseguiu derrubar um elfo de nível 1500, um feito impossível, alcançado puramente pela inteligência. Mesmo à beira da queda, ele saboreou seu momento. Ele tinha conseguido o que queria, provar que o elfo não era invencível. Kaito não conseguia acreditar. A vitória moral, mesmo que por um segundo, tinha sido do garoto. Por um instante, o impossível aconteceu. Um jovem muito abalado, de nível 20, estava de pé, enquanto o elfo de nível 1500 continuava no chão. Mas a surpresa de Kaito rapidamente se transformou em pura irritação intensa. Ser superado por um humano mais fraco era o maior insulto que ele poderia receber. E com um único golpe, ele descontou toda a sua irritação. A pequena vitória de Éreo havia chegado ao fim. O corpo do jovem se chocou violentamente contra o chão sem qualquer chance de defesa. Kaito estava pronto para acabar com tudo, prometendo fazer Éreo enfrentar consequências por ter ousado tocar em seu rosto. Mas Yanako o interrompeu no último segundo. Yanako lembrou que a prioridade era capturar a alvo de teste que estava fugindo, dizendo que o garoto já tinha feito o suficiente. Ele insistiu que se a aventureira escapasse, a existência dele seria exposta. Era um risco que não podiam correr. Enquanto isso, Mia corria com urgência, usando toda a sua energia para fugir daquele pesadelo. Ela só conseguia pensar em uma coisa: precisava avisar alguém sobre aqueles caçadores de aventureiros. O sacrifício de seus companheiros pesava em sua mente. Ela não podia deixar que a chance que eles lhe deram fosse em vão. De repente, um ataque poderoso explodiu bem atrás dela, quase ela alcançando. A força do impacto a jogou no chão. Seu caminho estava completamente bloqueado. E então, ele apareceu. Kaito admitiu que ela e seu irmão deram trabalho, mas para Mia, era o fim da linha. Tarde demais. Com uma arrogância esmagadora, Kaito afirmou que ensinaria a ela a atitude correta diante de alguém tão superior. Para ele, aquela era uma lição que Mia precisava aprender à força. Para provar seu ponto, ele revelou a natureza de sua arma, uma espada de nível fantasma que um dia pertenceu a um mestre. Kaito se divertiu com o choque absoluto no rosto de Mia. Ele então revelou o nome e o poder do tesouro do reino dos elfos, Grandios. Com um único comando, a espada se multiplicou, criando um exército de lâminas que enchiam o céu. Kaito continuou sua demonstração, explicando que a espada não só podia criar clones de si mesma, como também servia como um meio de transporte, permitindo que ele voasse livremente. Com um poder desses, o elfo deixou claro que não havia sentido em tentar escapar. Mas Mia, lembrando de seus amigos, se recusou a desistir da luta.
Lembrando que todos deram a vida para que ela pudesse fugir, Mia decidiu lutar com tudo que tinha. Ela conjurou lâminas de gelo, determinada a expor os caçadores de aventureiros. E com um grito de determinação, ela lançou seu ataque. Mas para Kaito, o esforço dela foi completamente inútil. Ele destruiu as lâminas de gelo com um único gesto, sem nem se mover do lugar. O elfo considerou a luta dela fútil. Um mero incômodo vindo de um ser mais fraco. Ele já estava perdendo a paciência com aquela resistência. Enquanto Mia corria com urgência, Kaito a perseguiu sem esforço algum, deslizando sobre uma de suas espadas flutuantes. Mia gritou para que ele a deixasse em paz, mas Kaito já tinha se cansado da brincadeira. Ele decidiu que acabaria com a luta dela de uma vez por todas. Seu plano era simples e duro. Ele iria impedir os movimentos dela para que ela não pudesse mais correr. O ataque atingiu seu alvo em cheio. O impacto foi intenso e direto. Mia caiu no chão, o impacto paralisando seus movimentos. Com o trabalho feito, Kaito simplesmente se afastou, totalmente indiferente. Ele zombou da tentativa dela, questionando como ela pôde pensar que espadas de gelo o atrasariam. Mesmo atingida, a única coisa na mente de Mia era que precisava avisar alguém. Mas como? Kaito continuou a zombaria, dizendo que ela deveria simplesmente desistir e se tornar um sacrifício pelo bem de um futuro herói. Afinal, naquele estado, ela não podia mais nem correr. Ele a chamou de teimosa, mas Mia, mesmo em lágrimas, se recusava a ceder. Ela reafirmou que precisava continuar, não importava como. Para Kaito, um herói de verdade era alguém como Kuro. Alguém mais jovem e com magias incríveis. Ele deixou claro que Mia não era nem uma heroína, nem uma lenda. Com a voz cheia de irritação e aflição, Mia gritou que ele não passava de um fraco de espírito que gostava de atormentar os mais fracos. O verdadeiro fracasso ali era ele. A acusação final dela o atingiu em cheio. Um perdedor. Essa palavra ecoou na mente de Kaito. De repente, todas as suas inseguranças vieram à tona. As vozes que o chamavam de perdedor, que diziam que ele não podia mais subir de nível e que só atacava os mais fracos. Tudo voltou de uma vez. Ele tentou mandar as vozes se calarem, mas a palavra perdedor continuava a atormentá-lo. A irritação explodiu. Kaito perdeu completamente o controle, gritando para que ela calasse a boca e a chamando de mais fraco. A provocação tinha passado dos limites. Cego pelo rancor, ele não queria mais atingi-la, ele queria derrotá-la de vez. Kaito invocou um ataque massivo com a intenção de tirar Mia do caminho. Mia se viu cercada, completamente indefesa diante da chuva de lâminas mágicas. Parecia ser o fim, mas em sua mente, ela se recusava a cair. Não ainda. Ela não podia deixar que o sacrifício de todos fosse em vão. Havia algo que ela precisava contar, uma mensagem que precisava ser entregue. E com essa determinação, algo incrível aconteceu. Uma força misteriosa surgiu ao redor de Mia, absorvendo todo o ataque. Ela não morreria até que pudesse avisar Kuro. O ataque de Kaito se chocou contra uma barreira de cristal que surgiu do nada, explodindo sem causar nenhum dano. O elfo não conseguia acreditar no que via. No lugar onde Mia estava, não havia mais nada. Kaito se perguntava se tinha sido teletransporte, mas logo descartou a ideia. Para ele, era impossível que um oponente fraco como ela usasse uma magia tão avançada. Frustrado e furioso, ele procurava por toda parte, mas não havia sinal dela. Mia simplesmente desapareceu, deixando Kaito para trás com sua irritação e confusão. Frustrado e furioso, Kaito procurava por toda parte, mas não havia sinal dela. Mia simplesmente desapareceu no ar, deixando para trás apenas a confusão e a irritação do elfo. Sem encontrar qualquer vestígio, Kaito correu de volta para onde Yanako estava esperando, aterrissando bruscamente. Yanako ficou surpreso com a velocidade de Kaito, mas logo notou que ele estava sozinho. Preocupado, ele perguntou onde estava a maga, e se Kaito, por acaso, tinha acabado com ela. Kaito negou, explicando que pensou que ela tivesse corrido de volta para lá. A ficha de Yanako caiu. Ele não acreditava que Kaito tinha simplesmente perdido a garota. O medo tomou conta de Yanako. Ele percebeu que se Mia os denunciasse para a guilda, a notícia chegaria ao reino dos elfos. E o pior, ela tinha visto a Grandios. A situação era péssima. Para limpar a própria reputação, o reino dos elfos enviaria seus guerreiros de elite, os temidos Cavaleiros Brancos, para recuperar a arma. Kaito sentiu um calafrio. Ele sabia que o capitão daquele esquadrão os caçaria até o fim do mundo. A frustração dele se transformou em um medo genuíno. Yanako detalhou o tamanho do problema. Os cavaleiros eram todos de nível 2000 e o capitão deles já tinha ultrapassado o nível 3000, uma força que eles não tinham como enfrentar. Kaito explodiu de irritação, amaldiçoando a situação em que se meteram. Yanako, mais prático, disse que eles precisavam sair dali imediatamente, usando a habilidade de voo da Grandios para escapar. Recuperando a compostura, Kaito concordou. Ele decidiu que eles se afastariam do reino e continuariam a pesquisa em outro lugar. Assim, quando ele finalmente quebrasse seus limites, nada mais seria um problema. Mas quando se preparavam para partir, uma figura encapuzada surgiu silenciosamente na frente deles. Aos pés do recém-chegado jaziam os caídos dos companheiros de Mia. Os dois aventureiros estavam caídos.
A chegada do estranho não era uma coincidência. Sob o capuz, uma expressão de pura irritação intensa se formava. A conversa dos elfos tinha sido interrompida por um predador. Um olhar de rancor mortal encarou os dois. Aquele homem não estava ali para conversar. Kaito e Yanako ficaram paralisados, sem entender como ou quando ele tinha chegado ali. O confronto era inevitável. Kaito ficou em choque. Mesmo sendo nível 1500, ele não conseguiu sentir a presença do homem. Era como se o sujeito tivesse surgido do nada, quebrando todas as regras que Kaito conhecia sobre poder. O homem encapuzado olhou para os caídos de seus companheiros caídos no chão. A cena era desoladora, um final trágico para a jornada deles. A ação tinha sido rápida e silenciosa. Ao lado dele, sua pequena companheira lamentou a perda, chamando-o de mestre. O peso daquele momento caiu sobre eles. Um dos cavaleiros informou que o jovem Éreo ainda estava vivo, apesar dos danos graves. Ele tinha recebido os primeiros socorros, mas precisava de tratamento urgente. Kaito não entendeu nada. De onde aquela ajuda tinha vindo? O homem encapuzado então usou suas cartas mágicas, liberando um poder de cura sobre os feridos. Com o garoto estabilizado, o homem se perguntou por que eles tiveram que enfrentar consequências tanto. A injustiça da situação pesava em sua mente. Ele se lembrou do grupo. Eram apenas aventureiros tentando sobreviver num mundo que os discriminava. Eles lutaram tanto apenas para terem um fim tão duro e sem sentido. O homem lamentou não ter tido mais tempo com eles. Ele desejava que pudessem ter se conhecido em circunstâncias diferentes, longe de toda aquela violência. Se ele os tivesse encontrado em sua vida passada, quando era apenas um fazendeiro, talvez pudessem ter sido amigos. Ele sentia que teriam sido gentis com ele. Mas esse era um sonho que nunca se tornaria realidade. A jovem, vendo sua pressão, apenas conseguiu chamá-lo pelo nome: Kuro. Kuro se levantou e toda a sua tristeza se transformou em irritação intensa. Ele encarou os elfos e declarou que jamais os perdoaria. Nenhum deles. Yanako tentou se safar com um sorriso falso. Ele disse que era tudo um mal-entendido, que já encontrou o grupo naquele estado e que até tentou ajudá-los em seus últimos momentos. Mas Kuro não caiu na mentira. Ele mandou Yanako parar de fingir, revelando que tinha salvado Mia, e ela contou tudo. Ao ouvir que Mia estava viva, o medo tomou conta de Yanako. Ele finalmente entendeu que ela já devia tê-los denunciado à guilda, selando o destino de ambos, mas Kuro negou. Ele não tinha ido à guilda, pois seu plano era muito mais pessoal. Com uma risada fria, o jovem declarou que eles eram sua presa agora, e ninguém iria interferir. O medo de Kaito se transformou em uma alegria doentia. Ele viu aquilo como um golpe de sorte. A única pessoa que sabia de tudo apareceu bem na sua frente. Bastava derrubar os dois e o problema estaria resolvido. Em sua arrogância, o elfo se convenceu de que aquilo era uma provação divina. Um teste para provar que ele era, de fato, abençoado pela deusa e destinado a se tornar o herói lendário. Kuro, no entanto, quebrou a fantasia dele com poucas palavras. Ele deixou claro que Kaito estava completamente enganado sobre ser um herói ou uma lenda. Ele então revelou seu verdadeiro plano. Não os entregaria à guilda. Em vez disso, Kaito e Yanako serviriam como degraus para sua própria ascensão como aventureiro. Kuro se lembrou da pressão que eles causaram a Mia e seus companheiros. Ele prometeu que faria os dois elfos sentirem na pele todo aquele pressão. Enfurecido pela audácia, Kaito retrucou. Ele afirmou que Kuro era quem não sairia daquele confronto com vida. A paciência de Kuro chegou ao fim. Ele fez um juramento em seu próprio nome. Iria derrotar cada um deles com suas próprias mãos. Em seguida, ele se virou para seus dois pequenos companheiros e deu uma ordem simples: não interfiram. Eles prontamente obedeceram ao seu mestre. A ideia de ser usado como um degrau por alguém que considerava mais fraco era um insulto que Kaito não podia suportar. Ele, o futuro herói, não conseguia aceitar tamanha humilhação. Foi o estopim. A arrogância do elfo se desfez, dando lugar a uma irritação intensa cega. Ele gritou que já chegava de conversa e que acabaria com Kuro ali mesmo. Kaito avançou com tudo, brandindo sua espada gigantesca. Ele gritou para que o mais fraco morresse, canalizando todo o seu rancor no golpe. Mas o ataque foi parado. Com um som metálico, a enorme lâmina foi bloqueada pelo pequeno cajado de Kuro. Kaito ficou paralisado, em choque absoluto. Ele não conseguia acreditar no que seus olhos viam. A diferença de poder era simplesmente impossível. Kuro questionou a força de Kaito, perguntando se aquilo era tudo que ele tinha. O elfo, ainda em choque, não conseguia processar a humilhação de ter seu golpe mais forte parado com tanta facilidade. A humilhação se transformou em pura irritação intensa. Kaito gritou para não ser subestimado e atacou novamente. Mas Kuro bloqueou o golpe com a mesma facilidade de antes. Recusando-se a aceitar a derrota, Kaito saltou, preparando um poderoso golpe de cima para baixo. Ele estava determinado a esmagar Kuro com todo o seu poder. O ataque desceu com força total, mas o resultado foi o mesmo. O pequeno cajado de Kuro parou a lâmina gigante, absorvendo o impacto sem ceder 1 centímetro. Os espectadores não acreditavam no que viam. Eles comentaram que era impossível um garoto humano bloquear o ataque de Kaito, pensando que ele só usava força bruta. Kuro achou a luta entediante. E para provar
provar seu ponto, a espada de Kaito, incapaz de suportar a pressão, começou a se despedaçar contra o cajado. O aflição tomou conta de Kaito enquanto o olhar de Kuro permanecia completamente impassível. A batalha de vontades já estava decidida, e com um único e rápido movimento, Kuro acertou a cabeça de Kaito com o cajado, quebrando completamente a ofensiva do elfo. A pressão do golpe foi avassaladora. Kaito gritou enquanto era jogado para trás, o dano do impacto se espalhando por seu corpo. Kaito caiu de cara no chão, completamente derrotado. Seus companheiros gritaram seu nome em medo, incapazes de entender a derrota tão rápida. Kuro olhou para o elfo caído no chão e o julgou como fraco. Fraco demais para sequer ser considerado um oponente digno. Ele então avisou Kaito que, se continuasse assim, morreria antes mesmo que Kuro pudesse lhe dar a pressão que ele merecia. Com um deboche duro, Kuro se aproximou e pediu para o senhor herói lendário se esforçar um pouco mais. A humilhação era o objetivo. A provocação atingiu em cheio. Mesmo derrotado, Kaito se enfureceu, gritando para não ser ridicularizado e chamando Kuro de um ser mais fraco. Em um último ato de aflição e orgulho atingido, Kaito invocou o nome de seu poder mais forte. Uma luz intensa emanou dele, preparando um último ataque. Todo o orgulho atingido de Kaito se manifestou em uma chuva de lâminas, seu ataque mais poderoso. Diante da derrota certa, Kuro permaneceu imóvel e fez uma promessa fria. A de que o elfo terminaria aquele dia completamente derrotado. O poder absoluto estava prestes a colidir.